Olá, chegou a hora de falarmos sobre futuro. O que a gente fez aqui? Eu botei Mary, que é o sujeito da frase, o verbo to be, caso vocês precisem de uma revisãozinha do verbo to be para saber com qual sujeito ele usa, eu tenho uma aula sobre o verbo to be, você pode acessar lá e dar uma revisada. Going to mais o verbo. O verbo ele tem que ficar na forma base, certo? E o complemento. Essa estrutura, ela é muitas vezes usada para uma disposição de que você tem que algo que você tem que fazer no futuro. Então, por exemplo, Mary is going to talk to Paul tonight. Quer dizer, Mary conversará com Paul hoje à noite. Mesmo que nós tenhamos aqui is going to, está conversando, não tem nada a ver isso. Vocês pensam às vezes que esse going to é o vai conversar, vai fazer tal coisa. Não, conversará. O going to está aqui só para dizer que esse verbo talk, que é o verbo conversar, está no futuro. É um futuro que indica disposição ou intenção de fazer alguma coisa. Certo? Temos aqui a forma negativa do going to. Para fazermos a forma negativa, a gente acrescenta a palavra not. Então, vai ficar Mary is not, não falará com Paul tonight. Is not going to. Você bota o not após o verbo to be. Então, você coloca o sujeito, verbo to be, a partícula not, o verbo, a expressão, verbo não. Um verbo que é uma expressão que ele funciona como auxiliar aqui, going to, mais o verbo principal da frase no infinitivo, mais o complemento. E a forma interrogativa, nós fazemos igual a forma interrogativa do verbo to be. Pegamos o verbo to be, colocamos lá no começo da frase, então fica, is Mary going to talk? Going to. Mary tá perguntando, né? Mary falará com Paul hoje à noite? Então, fica assim o going to. Nas formas afirmativas, interrogativas e negativas. Repetindo. Na forma afirmativa, sujeito, verbo to be, going to e verbo na forma base, no infinitivo sem o to e o complemento da frase. Negativa, sujeito, verbo to be, going to e o verbo na forma base. Na interrogativa, o verbo to be vem para o começo da frase e aí nós botamos o sujeito depois, going to e o verbo na forma base novamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o presente contínuo com a ideia de futuro. Por quê? Porque nós já vimos o present continuous, inclusive tem uma aula para vocês aí no meu canal. O present continuous com a ideia de futuro, porque até hoje nós vimos que o present continuous é uma ação que está em andamento naquele momento. Mas o present continuous, ele também pode ser usado para uma coisa, para você relatar, indicar uma ação que foi planejada e que será realizada no futuro, certo? E normalmente essa estrutura de present continuous com ideia de futuro, ela é usada com verbos de deslocamento, de movimento, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, leave, que é partir, move, que é mudar, mover, travel, viajar. Então, normalmente a gente pode usar o present continuous, que é o presente contínuo, que é aquele verbo que nós aprendemos, que é o verbo que dá a ideia da ação que está acontecendo naquele momento. Nós podemos também usar a mesma estrutura para relatarmos alguma coisa que pretendemos fazer no futuro. E ele fica assim, we are moving next week. Nós estamos nos mudando semana que vem. Por quê? Se eu não coloco esse next week e coloco now, agora, we are moving now, nós estamos nos mudando agora, dá a ideia de que a ação está acontecendo naquele momento. Mas eu posso também dar a ideia de futuro.
We are moving next week. Nós estamos mudando semana que vem. Então, fica assim, sujeito, verbo to be, verbo mais ing mais o complemento. O complemento é que vai te dar a ideia de futuro. Por quê? Se você também tem alguma dúvida das formas interrogativa e negativa do present continuous, temos também uma aula só sobre present continuous. E agora nós vamos ver o futuro que nós chamamos de futuro simples, ou futuro will. O futuro will, ele é utilizado para ações futuras que podem ou não acontecer. Por exemplo, e é muito facinho de fazer, muito facinho de trabalhar com ele. Ele só precisa do auxiliar will. Então, a gente põe o sujeito mais o auxiliar will e o verbo na forma base. I will visit. I will study. Eu estudarei, eu visitarei. I will arrive tomorrow. Eu chegarei amanhã. Então, o will, ele não tem uma tradução. Ele só tem a ideia, ele só indica a ideia de que o verbo que vem após ele está no futuro. A função dele é exatamente essa, indicar que o verbo da frase está no futuro. E aí a gente tem a tabelinha para a forma afirmativa do will. I will, you, he, she, it, we, you, they, todos o auxiliar é igual, diferente do presente simples. O auxiliar sempre vai ser o will. O que a gente acrescenta aqui é que para I e we são a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, a gente pode, no lugar do will, usar o shall. Eles têm a mesma função. Você pode dizer I shall arrive ou I will arrive. We shall arrive ou we will arrive. Só nesses dois casos que a gente pode usar o modal shall. E a forma negativa, como que fazemos? A forma negativa é super, hiper, ultra simples. É só você acrescentar o not depois do will. Lembrando que o verbo depois do will vai estar na forma base, sempre, forma base. Infinitivo sem o to. Então, eu tenho aqui will not, will not. Eu posso escrever will not abreviado como won't, certo? O won't é uma estrutura que quer dizer will not. Você pode escrever das duas formas. E a forma interrogativa, que também é super simples, você vai jogar o will para o início da frase. Então, vai ficar will you arrive tomorrow? Will he arrive tomorrow? Ele chegará amanhã? É uma pergunta. Nós chegaremos amanhã? Will we arrive tomorrow? Então, lembrem-se sempre que o will, ele sempre fica no começo, antes do sujeito, ele sempre fica antes do sujeito quando eu quero fazer a forma interrogativa do futuro. Então, vamos revisar aqui. A forma afirmativa fica I will e o verbo na forma base. Negativa, I will not e o verbo na forma base. E a interrogativa, will lie, o verbo vem para o começo da frase. E tá aí, lembrando que se for o verbo to be, vai ficar will you be, be, você não conjuga ele. Lembra que eu sempre falei, vai ser o verbo na forma base. E a forma base do verbo to be é be. Não é am, não é is, não é are, é be. E temos aí as três formas que podemos expressar futuro. Ações futuras, intenções futuras. Um beijo para vocês e até a próxima aula.